Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre heredogramas. Heredogramas são representações gráficas da herança de uma ou mais características ao longo de diversas gerações de uma espécie, de uma família, né? É muito utilizado para representar a herança ao longo de gerações em seres humanos. Bom, então aqui embaixo a gente tem um exemplo de um heredograma. Vocês estão vendo que são diversos símbolos e a gente precisa entender o que cada um desses símbolos representa para a gente poder usar um heredograma nos nossos trabalhos. Então a primeira coisa é que esses símbolos representam já qual o sexo biológico de cada indivíduo ali. Então, cada quadrado, círculo ou losango representa um indivíduo no heredograma. Tá? Um quadrado representa um indivíduo de sexo masculino, sexo biológico, evidentemente. Um círculo representa um indivíduo do sexo feminino. O losango é um indivíduo que você não tem informação quanto ao sexo biológico. Ok? Então, quando a gente vê no heredograma quadrado, a gente já sabe que aquilo ali é um homem, ou se for uma espécie diferente do ser humano, é um macho da espécie. Tá? Se é um círculo, é uma mulher. Aí a gente tem nos heredogramas o símbolo vazado, o branco, né? Como esses primeiros que eu coloquei aqui ao lado, né? E a gente tem esses aqui embaixo que tem uma cor. Pode ser preto ou uma outra cor. Como nesse caso aqui, o laranja, né? Então, quando tem essa cor, significa que aquele indivíduo ele apresenta um fenótipo para aquela característica, que é o fenótipo que está sendo estudado naquele heredograma, naquele problema. Então, vamos supor que a gente queira, num heredograma, representar a herança do fenótipo olhos castanhos. Aí, o indivíduo, o rapaz ali quadrado, ou a moça círculo, que tiver pintado de preto, ou de vermelho, ou uma cor que não seja o branco, é um indivíduo que está apresentando esse fenótipo em estudo, no caso, o fenótipo dos olhos castanhos, né? Mas pode ser qualquer outro fenótipo. Quando a gente trabalha um heredograma, é dito qual fenótipo está sendo estudado. Pode ser uma doença, apresentar ou não uma doença. Aí aquele quadrado ou círculo que está em preto é o indivíduo que desenvolveu a doença, que possuía a doença. O heredograma também representa a reprodução entre esses indivíduos. Então, quando a gente tem um traço horizontal ligando as duas formas geométricas, isso representa um casamento não consanguíneo, ou seja, um casamento entre ali um macho e uma fêmea, ou um homem e uma mulher, que não tem nenhuma relação de parentesco entre si, tá? Pelo menos nenhuma relação próxima, imediata, ok? Como eu falei, evidentemente, a gente está representando no heredograma sexos biológicos, né? E então, quando a gente tem essa linha de reprodução, vai ser sempre entre um quadrado e um círculo, porque daí vai ter a prole, né, os filhos reproduzidos biologicamente. A gente vai estar sempre olhando no heredograma relações biológicas. Então, a parentalidade biológica, né? Quem são os pais biológicos daquele organismo, porque é assim que ocorre a herança genética. Então, se foi adotado, isso nada é representado no heredograma, né? Perfeito? E claro, a gente está falando aqui casamento, pensando em seres humanos e também porque o heredograma é um mecanismo aí de representação inventado há muito tempo, né? Hoje em dia a gente poderia substituir esse termo casamento por simplesmente reprodução, né? A ligação entre esses dois indivíduos, um macho e uma fêmea, que vai dar origem a filhos, independente deles se casarem ou não, até porque, como eu falei, o heredograma a gente pode usar também para animais, e aí não faz sentido nenhum falar em casamento, tá? Então esse traço horizontal simples é dois organismos se reproduzindo, sendo que eles não têm nenhuma relação próxima de parentesco. Um traço horizontal duplo são esses dois organismos se reproduzindo, sendo que eles apresentam uma consanguinidade, ou seja, esses dois organismos, ou dois cônjuges, são
parentes próximos um do outro. São irmãos ou são primos em primeiro grau. Tá? Normalmente é mais representado para irmãos. Tá? O heredograma vai representar também a natureza da prole. Então, olha, nesse traço horizontal que estava ligando o casal aqui, vai sair um traço vertical para baixo e dele você tem os filhos. Pode ser um só, pode ser dois, podem ser três, depende da quantidade de filhos que aquela relação produziu. Tá? Então, tem aqui 1, 2 e 3, normalmente representado do mais velho para o mais novo, mas a gente não sabe qual a distância de tempo entre um e outro. Isso não aparece no heredograma, porque o que o heredograma vai querer ver é a herança genética. Então, se um filho nasceu 2 anos mais velho que o outro, ou 10 anos, isso não faz diferença. Tá? Então, o heredograma representa também a irmandade. Nessa figura estão representados 3 irmãos. Um macho, 2 fêmeas, ou um homem, 2 mulheres. Tá? São irmãos de mesmo pai e mesma mãe, nesse caso. Tá? A gente tem também a representação de casamentos sem descendência. Então, quando tem a relação aqui que não deixa descendentes. É um símbolo, ele é pouco usado no caso de estudo de genética, porque como a gente está querendo ver a representação ali da herança de característica, herança de fenótipos, só vai interessar mesmo a relação se ela produzir uma prole, né? Mas às vezes é usado para representar a genealogia de famílias nobres da antiguidade, para mostrar ali que um duque casou com uma condessa, mas não geraram descendentes, né? Bom, a gente tem também no heredograma, com relação a essa questão dos filhos, a representação de gêmeos, filhos gêmeos. Que aí eles vão sair, ó, aqui tem a linha horizontal da relação entre o pai e a mãe, a linha vertical mostrando que tem os filhos, pode ter uma quantidade diversa de filhos, mas nos gêmeos eles saem de um mesmo ponto. Então, em vez de sair aquela linha vertical aqui, vai sair do mesmo ponto linhas diagonais para representar que esses dois aqui são gêmeos, tá? Ou essas duas são gêmeas, irmãs gêmeas. Ou aqui no caso, um casal, uma moça e um rapaz que são gêmeos, no caso necessariamente dizigóticos, né? Que vêm de zigotos diferentes, de óvulos diferentes e também, portanto, de espermatozoides diferentes. Porque quando a gente tem gêmeos monozigóticos, eles são necessariamente dessa forma aqui, né? O mesmo sexo biológico, os dois. Tá? Mas quando está representado só essas linhas diagonais, significa que todos aqui são gêmeos dizigóticos, independente deles terem sexos iguais ou diferentes, são todos dizigóticos, ou seja, cada organismo aqui veio de um óvulo e um espermatozoide diferente do seu irmão gêmeo. Foram gestados juntos, é um único nascimento, mas eles têm foram formados de zigotos distintos. Tá? O que significa, que é importante para a gente na genética, que eles não têm o mesmo genótipo. A semelhança do genótipo entre esse irmão e esse outro, a probabilidade de serem semelhantes é a mesma de semelhança entre genótipos de irmãos não gêmeos. Tá? Agora a gente tem também os gêmeos monozigóticos, que aí eles têm essa representação um pouquinho diferente. Além da linha diagonal, saindo aqui da filiação, tem uma linha ligando, uma linha simples, curtinha, ligando um filho ao outro. Vou mostrar então que são gêmeos monozigóticos, univitelinos, que, portanto, terão necessariamente o mesmo sexo biológico e serão geneticamente idênticos. Okay? O que é relevante para uma análise genética. Agora vamos ver um problema simples usando heredogramas. Vamos dar uma lida. Ó. Esse problema eu tirei de um vestibular da FUVEST, lá de São Paulo. Então ele fala, com base na genealogia abaixo, quando ele fala genealogia, ele está se referindo ao heredograma que a gente tem aqui embaixo. Então, com base nele, responda. A anomalia é causada por um alelo dominante ou recessivo? É a primeira pergunta. E a segunda é, qual a probabilidade de do casal número 4 ter um filho que apresenta a anomalia? Tá?
Então vamos ver uma pergunta de cada vez. A primeira, a anomalia. O que é a anomalia? Como eu falei, está aqui portadores de anomalia, está indicando. São aqueles indivíduos que estão com essa corzinha aqui, amarronzada, né? Ou seja, que não é branco, como eu tinha explicado anteriormente. Esses são todos indivíduos que manifestam a anomalia. O heredograma ele vai representar fenótipos, principalmente, primariamente, tá? E a partir dessa representação dos fenótipos no heredograma, a gente vai ter que deduzir o genótipo. É isso que é um problema com heredogramas, tá? Então, o organismo aqui que está em marrom, ele representa o fenótipo. Ele manifestou o fenótipo, no caso, ele está falando uma anomalia, ou seja, alguma doença congênita aí. Eles manifestaram. Agora, a gente não sabe se todo mundo que tem o alelo que causa essa anomalia a manifesta. Porque a gente não sabe se esse alelo é dominante ou recessivo. Isso é uma coisa que a gente vai deduzir a partir da análise do heredograma. Se for dominante, todo mundo que tem esse alelo vai estar marcado aqui em marrom, manifestando o fenótipo, manifestando a anomalia. Se for recessivo, os heterozigotos vão estar em branco, sem manifestar a anomalia. Como é que a gente vai saber isso? Fazendo a análise do heredograma, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Só vamos analisar essa segunda pergunta. Qual a probabilidade do casal número 4 ter um filho que apresente anomalia? Esse casal número 4 é esse aqui, ó. A ligação entre esse homem e essa mulher. Eles vão ter filhos e eles estão fazendo uma consulta de uma orientação, um aconselhamento genético. Se nós tivermos filhos, qual a probabilidade do nosso filho ter essa doença, já que os dois têm, né? Aqui nesse caso. Pode ser uma preocupação do casal quanto a isso. Para responder a segunda pergunta, a gente tem que primeiro responder a primeira e saber se o alelo que causa a anomalia é dominante ou recessivo. Vamos focar então nessa primeira pergunta na nossa análise, tá? Então vamos lá, quando se pretende determinar se um fenótipo é causado por um alelo recessivo ou dominante, a gente primeiro vai procurar os cruzamentos entre indivíduos de mesmo fenótipo e que resultam em descendência com fenótipos diferentes desse dos pais, tá? Então, quais são indivíduos com o mesmo fenótipo que a gente vai ter aqui? Vamos ampliar um pouquinho. Tá, eu botei aqui já um azinho, já dei spoiler. A gente tem dois indivíduos aqui que apresentam a anomalia, ok? Bom, o que acontece? Se o alelo que causa a anomalia fosse recessivo, fosse o azinho, a gente teria necessariamente que ter esse homem como azinho e essa mulher como azinho, né? O cruzamento entre os dois só poderia gerar uma prole que fosse também azinho, porque eles não têm outro alelo, nenhum dos dois. E então teria um filho com o mesmo genótipo e teria necessariamente que apresentar o mesmo fenótipo. Ou seja, teria que apresentar a anomalia. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui um filho que tem um fenótipo diferente. Ele não apresenta a tal da anomalia, que a gente não sabe o que é aqui, não importa. Ele não apresenta a anomalia. Então, se ele não apresenta, necessariamente ele tem que ter dado de um dos pais um alelo que não provoque a anomalia. Ok? Bom, então um dos pais tem que ter um alelo que não provoca a anomalia. E a gente vai ter que pensar, então, que se um dos pais tem um alelo que não provoca anomalia, mas esse pai apresenta a anomalia, então é porque essa anomalia é causada por um alelo dominante, né? A única forma desse filho não ter anomalia é que ele tem um alelo saudável herdado de um desses pais com a anomalia. Portanto, pelo menos um desses pais com a anomalia era um heterozigoto. E o alelo que causa a anomalia era dominante. Então esse pai tinha a anomalia, manifestava a anomalia, mas carregava um alelo saudável que ele transmitiu a esse seu filho. Ok? Agora, se a gente já decidiu, chegou à conclusão que o alelo que causa a anomalia é dominante, então para esse filho ser saudável, ele tem que ter dois alelos saudáveis. Ou seja, ele tem que ter dado um alelo saudável do pai e um alelo saudável da mãe. Para que ele seja saudável, porque esse alelo saudável ele é recessivo, já que o que causa anomalia é dominante. Bom, então eu coloquei aqui que é azinho
esse indivíduo foi o que a gente deduziu, tá? Logicamente, então, como a gente também deduziu, os dois pais têm que ser heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho. E a gente percebe, então, que o alelo responsável pelo fenótipo anômalo é o alelo dominante, no caso aqui o azão. Perfeito? Isso já responde a nossa primeira questão, né? Tem outras coisas que a gente consegue deduzir daqui também. Por exemplo, se eu tiver aqui um filho, se esse cara vai ter um filho com o fenótipo anômalo, significa então que essa mulher que ele casou carregava o alelo azão dominante que causa esse fenótipo anômalo, porque ele não tem como legar a seu filho um alelo que ele não possui, né? Então a gente já sabe parte do genótipo dessa mulher aqui também, ok? Aqui vamos ver o que mais que a gente pode ter. Bom, a gente sabe que esse aqui é um heterozigoto, porque tem que ter herdado um alelo recessivo aqui normal do pai, tá? É um heterozigoto que manifesta o fenótipo também. Então a primeira pergunta era: a anomalia é causada por um alelo dominante ou recessivo? A resposta é dominante, tá? Pela simples análise ali do heredograma. A gente fez isso aqui tudo mentalmente, ok? Agora, a gente pode também ir anotando hipóteses, né? Vou assumir a hipótese de que o alelo é recessivo, né? Se fosse recessivo, a gente teria que ter aqui, se fosse um Bzinho, né? Teria que ser Bzinho, 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 Bzinho aqui também, para eles manifestarem, né? E aí a gente perceberia que esse aqui teria que ser necessariamente Bzinho, Bzinho e manifestar, então essa hipótese está errada. Aí a gente anotava, então, uma nova hipótese, que é dominante, é o azão, né? Ou Bzão. E aí, se fosse Bzão, 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 aqui ia ter que ser Bzão, Bzão também. Então a gente sabe que o genótipo aqui não é esse. Mas se fosse heterozigoto, se um só fosse heterozigoto e o outro homozigoto dominante, a gente já vê também que o filho não tem como ser normal. E a gente vai chegar a essa conclusão que a gente chegou aqui, de que ambos os pais são heterozigotos, de que o alelo que causa anomalia é dominante e que esse filho é um homozigoto recessivo para os alelos normais. Ok? Bom, a segunda pergunta é: qual a probabilidade de o casal número 4 ter um filho que apresente a anomalia? Aí a gente começa a entrar nesse assunto de probabilidade em genética, que vai envolver a matemática ali por trás. Bom, nesse caso aqui, isso é bem simples, então vai ser bem introdutório. A gente já tem aqui anotado, então, esses genótipos que a gente já tinha deduzido. Vamos deduzir um pouco mais, que é possível. Esse aqui seria normal, a gente já sabe que tem que ser azinho, azinho. Esse aqui, para ter anomalia, tem que ter um azão. A gente não sabe se em homozigose ou em heterozigose, mas tem que ter um azão. E o filho deles vai ter que ser necessariamente heterozigoto, tá? Porque vai herdar um azinho desse pai aqui normal. Assim como vai herdar o azão da mãe com anomalia. Então a gente sabe que ele é heterozigoto, a gente sabe essa moça, né? Essa moça é heterozigota, a gente sabe que esse rapaz também é heterozigoto. Esse é o casal 4. Qual a probabilidade deles terem um filho com essa anomalia? Bom, os dois têm, né? Então vamos ver. O que a gente vai ter que fazer para chegar nessa probabilidade é construir o quadrado de Punnett para esse cruzamento. Então a gente constrói o quadrado, põe o genótipo dos gametas, óvulo e espermatozoide, né? Vai ser o genótipo que vai entrar aqui nas colunas e nas linhas, né? Genótipo de gameta, no caso no organismo diploide, o gameta vai ser haploide, então só vai ter dois alelos, ou o azão ou o azinho, né? Então são essas possibilidades aqui, ou azão ou azinho. Em que proporção, gente? Em 50%, 1/2, tá? Porque, olha, cada célula ali pré-gamética, né? Ovócito ou espermatócito, ainda diploide, vai ter um azão para um azinho, né? Em cada cromossomo homólogo ali. Quando tiver a meiose e dividir, metade vai receber azão, metade vai receber azinho, né? Das duas células. Isso no macho, que produz milhões de espermatozoides, ainda vai ser mais ou menos 50% de espermatozoides com azão, 50% com azinho, tá? Quando a gente fala que vai ter 50% de azão, 50% de azinho, vou contar uma revelação para vocês. Nós já estamos falando em probabilidade. Significa que se eu tenho 50% de espermatozoides com azão, ainda que isso seja
50 milhões. Tá? E 50% com azinho, 50 milhões com azinho, 50 milhões com azão, a probabilidade são iguais, né? As quantidades iguais, então a probabilidade de um espermatozoide com azão fecundar o óvulo é de 50%. E a probabilidade de um espermatozoide com azinho fecundar é de 50%. Gravem bem isso, tá? Numa fêmea humana, a gente sabe que o normal é produzir um óvulo por vez. Então vai ser só um azão ou um azinho. Então por que a gente representa também aqui azão e azinho? Por causa da probabilidade. A probabilidade do óvulo produzido ao final da meiose ser azão vai ser 50%. E a probabilidade dele ser azinho também vai ser 50%. Então a gente tem azão e azinho aqui no quadrado de Punnett. Vamos supor que aqui na linha, né? Nas colunas, perdão. Seja os genótipos dos óvulos. A gente fala, mas uma mulher humana só vai produzir um óvulo. Então por que tem duas possibilidades? É a probabilidade que está sendo representada no quadrado de Punnett. Existe uma probabilidade de ser azão, uma probabilidade de ser azinho. Se não tem nada escrito aqui, significa que essa probabilidade é igual. 50% para esse e 50% para esse. Porque são dois. Vocês lembram que no quadrado de Punnett, para a segunda lei de Mendel, né, quando a gente analisa dois locos, a gente vai ter 4 colunas e 4 linhas, né? Que são as combinações dos alelos, dos locos. Aí, nesse caso, com 4, se não tiver nada escrito ao contrário, significa que cada um deles tem probabilidade igual, ou seja, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tá? Aqui são só dois, é um loco só, é um meio, 50%, 50%. Tá? E a gente constrói o quadrado de Punnett, normalmente, como a gente está acostumado. Azão com azão, azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho. Essas são as possibilidades de genótipo para os filhos desse casal. Ok? Primeiro filho. Essas são as probabilidades. Tá? Aliás, as possibilidades. Essas são as possibilidades. Qual a probabilidade de cada um? A probabilidade de cada um é exatamente aquela proporção que a gente calculava. Ou seja, são 4, se não tem nada escrito aqui, né, porque não tinha nada aqui, significa que a probabilidade de cada um é a mesma, ou seja, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. 25%, 25%, 25% e 25%. Tá? E qual é, então, mas ele não pergunta a probabilidade de um genótipo específico. O que ele pergunta é a probabilidade do filho desse casal apresentar a anomalia. Quando é que ele apresenta a anomalia? Essa é a primeira coisa que a gente tem que responder. É quando ele é homozigoto para o alelo anômalo ou quando ele é heterozigoto? Ou os dois? Nesse caso, que a gente está olhando nesse problema, os dois. A gente viu que o alelo que causa anomalia é dominante. Portanto, tanto o azão-azão, o homozigoto dominante, quanto o azão-azinho, o heterozigoto, vão apresentar a anomalia. Tá? Então, a probabilidade desse filho ter anomalia é de 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Ou seja, 3/4, que calculando vai dar 75%. Ok? Agora, existe uma outra forma de fazer esse cálculo. Que outra forma é essa? Bom, como eu falei, a probabilidade de um gameta ter um determinado alelo azão ou o outro azinho é a mesma nesse exercício aqui. Ou seja, a probabilidade do gameta ser azão é 1/2. A probabilidade dele ser azinho também é 1/2. Olha ali que está aparecendo ali as probabilidades no nosso quadrado de Punnett. Isso ali para os gametas da mãe. Para os gametas do pai é a mesma coisa. A probabilidade de um espermatozoide ter azão é 1/2. E a probabilidade dele ter um azinho também é 1/2. São probabilidades iguais. Perfeito. E aí, no cruzamento, qual a probabilidade de cada genótipo na prole? De ser azão-azão. Aí a gente usa a regra da multiplicação na probabilidade. Se tem a probabilidade dele receber um azão da mãe e um azão do pai, e se tornar, portanto, um genótipo azão-azão, é de 1/2 vezes 1/2. Multiplicação de frações. Essa é a regra da multiplicação ou a regra do E na probabilidade.
Sempre que a gente fala e, a gente quer que aconteça uma coisa e a outra, as duas aconteçam simultaneamente, a gente tem a regra do e. E aí a gente precisa multiplicar a probabilidade de que essa coisa aconteça vezes a probabilidade de que a segunda coisa também aconteça. Multiplicação de frações. 1/2 vezes 1/2. Na multiplicação a gente multiplica numerador por numerador, vai dar 1. Denominador por denominador, 2 vezes 2 vai dar 4. A gente chegou a 1/4. Certo? E o mesmo raciocínio vai servir para os outros genótipos. Agora, além da regra do e na probabilidade, a gente tem a regra do ou. E é isso que a gente vai usar no segundo cálculo. Então, qual a probabilidade do casal ter um filho que apresente anomalia? Para que ele apresente anomalia, ele precisa ter um genótipo azão-azão ou azão-azinho. E aqui, no caso, a gente tem duas possibilidades de ter azão-azinho. Então, ele vai ter, para apresentar anomalia, ele tem que ter um genótipo que seja esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Por acaso, é igual um ao outro. Mas são duas possibilidades aqui de cruzamento, né? Esse aqui está recebendo azão do pai e azinho da mãe. Esse aqui está recebendo azão da mãe e azinho do pai. Ok? Então, é um outro cruzamento. Então, para ele apresentar a anomalia, ele tem que ter esse genótipo, ou esse aqui, ou receber, né, um azão do pai e um azinho da mãe, ou receber um azão da mãe e um azinho do pai. Aí a gente tem a regra do ou na probabilidade, que são eventos mutuamente exclusivos. O indivíduo que nasceu para esse loco, ele vai ser azão-azão, ou azão-azinho dessa forma, ou azão-azinho dessa outra forma. Se ele recebeu azão da mãe e azão do pai, ele não tem como ter recebido azinho do pai. Então, essa possibilidade exclui essa aqui e também exclui essa aqui. Essa possibilidade também exclui as outras duas. Se ele recebeu azão do pai e azinho da mãe, ele não pode ter recebido azão da mãe e azinho do pai. O contrário. Nem pode ter recebido azão dos dois. Já está dito que ele recebeu azão do pai e azinho da mãe. Então é uma possibilidade que exclui as outras duas. Ou seja, são 3 possibilidades aqui mutuamente excludentes. Se uma aconteceu, as outras não têm como acontecer. Em probabilidade, quando a gente quer saber a probabilidade combinada de uma coisa acontecer ou uma segunda coisa acontecer, sendo que essas possibilidades são mutuamente exclusivas, se uma aconteceu, a outra não tem como acontecer, a gente está falando de ou. É a regra do ou a regra da soma. Aí a gente vai trabalhar com a soma de probabilidades. Nesse caso aqui, eu tenho uma probabilidade de 1/4 de ser azão-azão, ou a probabilidade de ser de 1/4 dele ser azão-azinho, tendo recebido azão do pai e azinho da mãe, ou a probabilidade de 1/4 dele ter recebido azão da mãe e azinho do pai. E aí, pela regra do ou, a regra da soma, a gente soma as 3 probabilidades. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 vai dar 3/4, que são 75%. Essa é outra forma de calcular pensando com a mentalidade de probabilística. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Mais características ao longo de uma geração.